noite, gente. De hoje, voltando a falar do projeto, a gente tem visto as pessoas estarem nas igrejas, felizes, abençoadas, estão alcançando de Deus, né, as promessas dele, mas elas não têm tido a experiência do conhecimento da palavra de Deus. E aí você se torna uma ovelha, uma presa fácil diante das circunstâncias, porque sem conhecimento, como é que a gente vai vencer os nossos inimigos? Como é que a gente vai saber como é que o nosso inimigo age? Às vezes estamos praticando algo que não agrada a Deus e dando brecha para o diabo, para o pecado, para algo que não agrada a Deus. Então o discipulado vem para isso. Tem outra necessidade no discipulado também. Tem muita gente que está numa igreja que o pastor ele está com o serviço dele sobrecarregado, muito cheio, está muito atarefado, e ele não está tendo tempo de ensinar as ovelhas. Ele não está tendo tempo de ensinar aos seus discípulos, aos seus filhos na fé. Ele tem tempo para conversar, atender, mas para poder parar de discipular não dá. Porque ele tem 50 membros e é só ele não tem pastor auxiliar, é só ele a esposa. Às vezes é só ele os obreiros, e os obreiros também querem aprender, mas ele não tem tido tempo para poder conseguir, né, falar com os seus liderados, com as suas ovelhas. Ah, pastor, não concordo, não pode ser assim. Mas infelizmente existem igrejas que estão com esse problema. Esse problema de não trazer o ensino. E aí o povo sofre por causa da falta do conhecimento. O diabo vai pegando a pessoa, vai destruindo a pessoa, vai arrebentando a vida da pessoa de tudo quanto é jeito por causa da falta de conhecimento. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos orar, vamos falar com Deus, mas antes de você orar, chama três pessoas que gostam de falar sobre as coisas de Deus, que você percebe que ela tem um desejo de crescer espiritualmente falando, que ela gosta de estar inteirada das coisas de Deus. Chama ela, porque essa pessoa ela vai se identificar com a gente aqui. Chama ela. Essa pessoa nunca vai esquecer que você lembrou dela no momento de algo tão importante, que é ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Eu estou tentando falar um pouco mais baixo aqui, porque eu estou num cômodo da minha casa e eu não posso falar muito alto, senão incomodo os vizinhos. Mas eu tenho certeza que eu estou conseguindo falar com vocês. Compartilha com 3 pessoas, por favor, convida elas agora, para que elas estejam conosco. Manda o link pelo WhatsApp. Me ajuda, pessoal, me ajuda. Eu quero levar isso para o máximo de pessoas. Tem gente nas igrejas também que diz assim, não preciso conhecer a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia de cabo a rabo e ele não deixa de ser diabo. Só que isso não dá justificativa da pessoa não querer aprender as coisas de Deus. Tá? O diabo conhece a Bíblia de capa a capa e o pior de tudo, ele sabe capa a capa e a gente não sabe nada. E aí ele consegue dar a volta na gente. Então, nós precisamos conhecer sim das coisas de Deus, tá bom? Então, esse é o meu apelo, esse é o meu objetivo. Confesso para você que já tentei fazer isso em igrejas. Mas nas igrejas locais há uma resistência, uma dificuldade muito grande. As pessoas querem fazer as campanhas, querem fazer as correntes, querem receber as bênçãos, as revelações, mas elas não querem conhecer de Deus. Então eu coloquei no meu coração, eu vou para a internet, porque lá eu vou encontrar pessoas que querem. Não é possível que nesse mundo, nesse Brasil, nesse universo, nesse mundo digital, não tenha pessoas que não queiram. Então, vamos falar com Deus, tá bom? Compartilha aí em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus,
E, Senhor, nosso Pai, muito obrigado por este momento, por essa oportunidade, pelas pessoas que o Senhor vai enviar para estar falando, meu Pai, conosco aqui, para estar interagindo com a gente e ouvindo dos teus ensinamentos. Deus, me ensina enquanto eu estiver transmitindo para eles o que eu tenho aprendido e que eu tenho buscado. Senhor, para que fazemos isso? Para conhecermos mais a Tua Palavra e Te servirmos com excelência, para Te servirmos da melhor maneira, para termos um discernimento maior do que é, meu Pai, andar no Teu caminho e fazer a Tua vontade. Abençoa, pois eu Te peço isso em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus, tá bom? E eu vou começar aqui agora a nossa live 2, que vai ser a segunda parte da batalha espiritual, mas ainda não entrando a fundo na batalha espiritual, porque estamos falando dos integrantes, dos personagens, daqueles que fazem parte dessa grande batalha que a gente vive no dia a dia. Já expliquei na live anterior, só fazendo uma rápida recapitulação, que a guerra espiritual que existe, ela existe simplesmente por um motivo: pelas nossas almas, pela nossa vida. A sede do diabo, do inferno, de Satanás, é levar o homem a viver longe, distante, desligado de Deus, tá? Desligado de Deus. Quando ele consegue desligar o homem de Deus, pronto, ele conseguiu o propósito dele. Então a guerra, a batalha espiritual que existe é pela alma do ser humano, pela alma da humanidade. Como o diabo não pode tocar em Deus, então ele toca naquilo que Deus tem o maior carinho, o maior amor, que é o homem. De tudo que Deus criou, Ele criou com a sua voz. Ele deu a ordem e aconteceu a criação. Mas o homem, ele foi lá e pegou o barro, pegou o pó, e ele construiu com as suas próprias mãos. Olha o carinho de Deus por mim e por você. Olha o quanto Deus ama a humanidade. E essa é a raiva do diabo. Essa é a raiva do diabo. E essa raiva do diabo, ela tenta ser descontada quando ele toca em nós, quando ele toca em mim, quando ele toca em você, quando ele tenta tocar no teu trabalho, quando ele tenta te derrubar, quando ele faz as coisas que ele está fazendo. Eu respeito todo mundo, mas vou dar um exemplo muito claro, tá? Nós estamos vivendo aí esse final de semana os desfiles de carnaval. E os desfiles de carnaval são uma verdadeira adoração a outros deuses. Com todo respeito. Sei que o samba é uma música, sei que o samba é um ritmo. Todo talento que Deus dá, musicalmente falando, é para ser usado. Mas esse é o problema. As pessoas estão usando, às vezes, para coisas erradas, para as coisas que ferem a Deus. E é isso que o diabo gosta. E é essa a batalha espiritual, né? É essa a batalha espiritual. Não vou me aprofundar nisso agora, porque eu preciso dar seguimento aqui. Eu preciso falar dos anjos. Semana passada eu falei dos anjos, da natureza e da existência dos anjos. Eles existem, eles são superiores aos homens em força e inteligência, mas eles são inferiores a Deus, porque eles não são onipotentes, eles não são onipresentes, eles não são oniscientes. O que é isso, pastor? Isso é, onipotente é alguém que detém todo o poder. O anjo não tem essa detenção de todo o poder. Os anjos não têm onisciência, eles não sabem de todas as coisas, apesar de serem dotados de muita inteligência. E onipresença, eles não conseguem estar em todos os lugares. Esses três atributos que fazem dos anjos inferiores, entre outros tantos, só são atributos unicamente, exclusivamente de Deus. Então,
Essa é a recapitulação, perdão, básica que eu quero te dar sobre o que a gente falou na live passada. Nessa segunda live agora, nós vamos falar da hierarquia dos anjos. Vamos ler aqui, pessoal. Eu vou ler para vocês, depois lembrando que quem quiser o texto do PDF aqui, todo o script dessa live, eu forneço no meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo no meu privado. Eu vou passar para você o meu WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Live 2, né? Eu quero pedir uma coisa para você. Quando você estiver tendo muita dificuldade, muito aperto, você percebe que tem muita opressão, muita barreira no que você vai fazer, meu irmão, pode começar a orar. Pode começar a orar. Pode começar a repreender, porque é o mal tentando te impedir de seguir, de fazer o que você tem que fazer diante do Todo-Poderoso. Tá? Então peça a Deus. Eu começo a nossa live aqui falando para você. Peça a Deus a ajuda dele e a ajuda dos seus anjos nas suas batalhas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O empresário precisa resolver uma questão amanhã. E está tudo certo para ele resolver pela manhã. Ele chega na empresa e tem que resolver. Ao chegar na empresa, dá tudo errado. Dá tudo errado, não vai. Estava tudo certo, tudo encaminhado, tudo programado, mas não vai. Tem alguma coisa errada, pode orar, porque há uma batalha espiritual, na dimensão espiritual, no campo espiritual, tem uma batalha acontecendo para tentar te impedir de você chegar aonde você quer chegar. No teu ministério, as pessoas têm se levantado, calúnia, fofoca, intriga, coisas que te irritam. Pessoas que chegam para você do nada e falam, não gostei de você. Eu estou vivendo isso nesses últimos dias. Eu tenho pastoreado e eu estou no ministério abençoado, feliz, muito feliz. Mas vira e mexe eu ouço um recadinho assim, não gosto desse pastor. Não gostei desse pastor. Eu não vou ofertar hoje que eu não gostei desse pastor. Não vou devolver o dízimo. Demônio puro. Demônio puro. Que fala o coração da pessoa. Que faz a pessoa não gostar de mim. Que faz a pessoa não gostar do líder. E assim ela não consegue se libertar, não consegue abrir o coração, não consegue receber a palavra. Quem passou por processo de libertação aqui, quando estava se convertendo, sabe que é verdade isso. Ela chegou na igreja, tinha algo que fazia ela não gostar do pastor. Isso já é uma batalha espiritual. Tá? Então, fica atento a essas situações e peça a Deus a ajuda dos anjos, do próprio Deus e dos anjos. Não é que você vai orar a anjo não, tá? Outra coisa que eu falei semana passada, eu vou falar aqui de novo. Não é para orar a anjo. Você vai falar com Deus. Deus vai mandar os anjos para trabalhar em seu favor e vai abençoar a tua vida. Não cometa o erro de invocar anjos. Se alguém te falar isso é heresia, isso é do diabo, isso não existe. Está totalmente errado. Tá bom? Então vamos lá. Primeira parte eu já falei. Vamos continuar aqui. A hierarquia dos anjos. O que é a hierarquia? É a graduação, né? É a graduação dos anjos. Quando a gente fala anjos, nós estamos englobando todos os seres celestiais, os seres espirituais que Deus criou. Mas dentre eles existe uma graduação. E essa graduação é arcanjo, anjos, querubins e serafins. Vou falar de novo. Arcanjo, anjo, querubim e serafim. Arcanjo, anjo, querubim e serafim. Pastor, precisa anotar? Não precisa anotar, porque eu tenho tudo em PDF. Eu vou mandar para vocês o arquivo, tá? Eu vou mandar para vocês
no grupo de WhatsApp. Se alguém não tem meu WhatsApp, me chama no particular. Ou então já me chama aqui. Deixa eu colocar um comentário fixo aqui com o número do meu WhatsApp. Deixa eu botar aqui, só um minutinho. Você pode adicionar aí e pedir tanto da semana passada quanto esse, tá? Vou colocar aqui fixo. Deixa eu ver como é que eu fixo ele. Fixar comentário. Pronto. Deixa eu ver aqui. Não fixou. Fixar agora. Fixado. Se alguém não tem, me chama no WhatsApp. Eu vou te colocar no grupo e vou encaminhar o arquivo depois que a gente terminar a live aqui. Então vamos lá. Vamos falar do primeiro da hierarquia. Quem é o primeiro da hierarquia? É o arcanjo. Né? Na graduação das missões que a gente vê na Bíblia, é o arcanjo. E aí eu vou entrar no seguinte, por que o nome é esse, para você entender quem é o arcanjo. A gente precisa entender por que o nome dele é arcanjo. E aí a palavra arcanjo, ela vem da junção de duas palavras. Arque, que é principal ou primeiro, né? Principal ou primeiro, arque, vem lá, né, do grego, né? Da etimologia da palavra, da origem da palavra, é arque, principal, primeiro, e aí vem, né, como exemplo, eu vou te dar exemplo de coisas que usam esse arque, arquipélago, né, é um conjunto de ilhas. Arqui-inimigo é o principal ou primeiro ou maior de todos os inimigos. Arqui-rival. Então, daí vem arcanjo. Arque, né, principal, anjo. Então, os arcanjos são os principais anjos, tá? Outra palavra que eu posso te dar de exemplo é arqueologia, que é o estudo das primeiras coisas, das coisas antigas, ou do início das coisas. Arqueologia. Então, arcanjo vem dessa origem dessa palavra. Eles são os principais no sentido da batalha e da atuação. Aonde se prova isso? Aí nós vamos falar disso já em alguns versículos. Mas antes, deixa eu te falar que existem vários arcanjos. Eles geralmente atuam num nível de batalha assim de grande e alto escalão. Os arcanjos têm batalhas em níveis políticos, continentais, territoriais, tá? Cada nação tem seus arcanjos para agir ali. Como é que o senhor sabe isso? Aí eu vou mostrar para você, né? E uma das principais funções do arcanjo é proteger e auxiliar a obra e o povo de Deus. Quando eu falo obra, não entenda só atividades na igreja. É tudo que Deus faz, tá? Tudo. Então Deus, ele tem ele designou essa função para os arcanjos. E aí Daniel 12, versículo 1, fala assim, ó, presta atenção. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Nesse tempo, olha o que diz o início do versículo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Então você vê príncipe, o principal, o primeiro, arcanjo. Arcanjo Miguel. Fez sentido? Então é isso que a Bíblia fala sobre o arcanjo. E a referência que a gente tem é Miguel, tá? E tem outros arcanjos? Tem. Mas a Bíblia não cita o nome deles. O único arcanjo que a Bíblia cita o nome é Miguel. Se alguém chegar para você, olha, o arcanjo Salatiel, o arcanjo Malatiel, Malael, para. A Bíblia só cita um.
tá? Miguel. Existem outros, mas a Bíblia só cita o nome de um, Miguel. É o nome que significa inclusive o seguinte: Miguel significa quem é como Deus. Olha o nome, Miguel, o significado da palavra quem é como Deus. Você quer mais referências bíblicas? Nós temos Daniel 10, do 13 ao 21. Nós temos Judas, versículo 9, no Novo Testamento, e Apocalipse 12, versículo 7. Deixa eu ver aqui, o Áureo colocou aqui que a ideia é que o arcanjo Miguel e Jesus, há uma ideia que o arcanjo Miguel e Jesus é Jesus pela sua relevância e poder. Gostaria que falasse sobre isso. Acredito que foi isso, porque tá e Jesus, Miguel e Jesus, no caso acho que é isso que ele está perguntando. Há uma ideia que o arcanjo Miguel é Jesus pela sua relevância e poder, autoridade e poder? Não. Áureo, o arcanjo Miguel é uma pessoa e Jesus é outra. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, porque que há essa confusão. Há pessoas, há crenças que creem que Jesus e Miguel é a mesma pessoa. Não é, tá? E eu vou mostrar o porquê. Eu vou mostrar na palavra aqui, no nosso estudo aqui, tá bom? Agora ele confirmou, é isso mesmo. A pergunta era essa: se Jesus e Miguel é a mesma pessoa. Não é, tá? Os dois, lógico, Jesus é Jesus, até porque Jesus é Deus. Miguel é arcanjo. Então, não são a mesma pessoa, começando por aí. Mais para frente aqui você vai ver que eu vou responder melhor a sua pergunta, tá? Vou continuar aqui, pessoal. Vamos já partir para um outro ser celestial importantíssimo, que é Miguel, ou que é Gabriel, perdão, que é Gabriel. Vamos continuar aqui, ó. Também é possível, presta atenção, isso aqui eu passei dias estudando, tá, pessoal? Procurando referência bíblica, referência teológica, referência em todo aquilo que é com base, com documento. Não é Google, não é Wikipédia, não. Aqui, ó. Bíblia e biblioteca, manual de teologia sistemática, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui o que eu tenho para falar para vocês. Também é possível que o anjo Gabriel tenha status de arcanjo por conta da sua relevância na Bíblia. Daniel 8:16, Daniel 9, Lucas 1:19, Lucas 1:26, entre outras passagens bíblicas, falam da atuação de Gabriel. Gabriel foi ele que falou com Maria. Gabriel foi ele que ajudou no início da batalha espiritual de Daniel. Quem ajudou Daniel, quem fez Daniel se manter ali naqueles 21 dias foi Gabriel. Depois veio Miguel para que eles obtivessem a vitória. Mas quem começou foi Gabriel, tá? Então há uma possibilidade de que ele seja arcanjo. Eu não acredito muito, mas há estudos teológicos que falam sobre isso. Eu não vou entrar muito nesse assunto. E por que eu não acredito muito? Porque nos 21 dias de Daniel, havia uma resistência mais forte do que Gabriel, impedindo da oração e do jejum de Daniel ser honrado. Você está entendendo? Teve que vir Miguel para intervir e conseguir fazer com que ele obtivesse a vitória. Então, por isso, eu acredito que ele não era arcanjo. Eu acredito que ele estava um pouco abaixo, que ele é um anjo, mensageiro, né? E Miguel, arcanjo, guerreiro. É outra definição que você dá para arcanjo, é que ele é o soldado de guerra. Ele é o soldado que vai para a guerra. É ele que vai bater de frente. O arcanjo é aquele que faz parte do exército de Deus na batalha direta, na guerra travada, espiritualmente falando. Por isso que eu não acredito que Gabriel
não é, arcanjo, só Miguel. Miguel e Gabriel. Tá? Miguel, arcanjo, Gabriel, anjo. Por conta do que eu falei, do acontecimento bíblico. Deixa eu ler para você aqui uma referência bíblica que fala sobre Gabriel. Lucas 1, 26, 28 diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Essa é a referência de Gabriel chegando para dar a ordem da missão para Maria. Né? Quando Maria engravida, está grávida de Jesus, ele chega para poder falar da missão. Ele traz a mensagem. Arcanjo principal, anjo de batalha, de guerra. Anjo, mensageiro. Tá? Se quiser anotar, aí isso é legal anotar. Escreve arcanjo, soldado de guerra, principal de guerra, anjo de batalha, anjo. Quando é só anjo, é mensageiro. Tá ok, gente? Eu vou agora sair do arcanjo e do anjo, que eu já falei dos dois, anjo e arcanjo, e já vou direto para o serafim. Tá? Eu já vou direto para o querubim. Eu vou direto para o querubim. É que no meu script aqui estava o serafim, mas é o querubim. Tá? Quem são os querubins? Para a gente entender quem são os querubins, eu quero ler para você Ezequiel 1, do versículo 4 ao 28. Aliás, eu não vou ler, eu vou pedir para você anotar aí, anota por favor. Se você quiser o arquivo, atenção, se vocês quiserem o arquivo e não estão no grupo de estudo ainda, tá fixado meu WhatsApp aqui, me chama, vou colocar você no grupo e vou mandar esse arquivo que eu tô lendo aqui, que eu pesquisei e elaborei para todos vocês, tá? Vamos lá. Querubim. Para você ter noção do que é um querubim, você precisa ler Ezequiel 1, do versículo 4 ao versículo 28. Eu não vou ler aqui porque é um texto gigantesco, assim, para o tempo que a gente tem, mas leia em casa. Se você, pastor, se eu esquecer, não esquenta a cabeça, tá no meu PDF aqui, no meu arquivo, que eu vou mandar para você. Tá bom? Então vamos lá. Quem é o querubim? Querubim é um ser celestial de 4 faces, 2 pares de asas. Tá? Em Gênesis 3:24, fala de uma das funções dos querubins. Uma das funções dos querubins é guardar e proteger algo. Guardar e proteger algo. Gênesis 3:24 fala que Deus colocou 2 querubins na porta do Éden para ninguém entrar. Por quê, pastor? Porque Adão pecou e Adão foi, ao pecar, ele se desconecta, ele se desliga, ele se separa da graça de Deus por conta do pecado. E aquele lugar, o Éden, para quem não sabe, era o céu na terra. E no céu não tem pecado. E ele é expulso do Éden, Adão e Eva. Eles são expulsos do Éden. E Deus coloca 2 querubins na porta. Ninguém sabe até hoje, estudiosos não sabem até hoje onde é o Éden. Sabe a região, mas não sabem o local exato. Se sabe onde é a região porque lá na Bíblia você vai ver falando desde o início de 2 rios que existem até hoje, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Então é naquela região ali, mas não se sabe aonde, ninguém pode cravar onde é. Que lá é o Éden, mas onde está ninguém sabe. Por quê, pastor? Porque Deus colocou 2 querubins na porta, ninguém acha, ninguém vê, ninguém entra. Você entende? Há mistérios que transcendem a nosso conhecimento. Vamos conhecer quando Jesus voltar e quando estivermos com Ele. Vamos ter muita conversa, muita pergunta para fazer.
Vocês concordam comigo? Muita coisa a gente vai entender, tá? Então, a função do querubim é ser o guardião, o vigia. O arcanjo vai para a guerra, vai para o embate, vai para o combate. O anjo é o mensageiro. O querubim é o guardião. Ele fica ali guardando. Tem mais referência de que ele guardou, pastor? Alguma coisa? Tem. Em Êxodo 25, do versículo 18 ao 20, também fala que eles estão ligados a proteger na terra a santidade de Deus. Zelar pela santidade de Deus. Na minha vida, não. No geral. A santidade de Deus ela é preservada. Vou dar um exemplo da onde tinham 2 querubins na antiga Arca da Aliança. E em cima da arca tem dois anjos com as asas, uma colada nas outras. Assim, ó. A ponta das asas estão coladas, eles estão prostrados e curvados em cima da Arca da Aliança. Então o que acontece? Esses querubins que estavam lá, que foram desenhados na arca, eles foram desenhados com o intuito de justamente guardar a santidade de Deus. Eles estão ligados diretos à santidade de Deus e a guardar tudo que tem que guardar. Eu não sei se vocês sabem, mas Moisés, quando morreu, Deus escondeu o corpo dele. Deus escondeu o corpo dele. Por quê, pastor? Eu acredito, e já ouvi muitas pessoas que têm um conhecimento maior do que o meu dizerem, que era justamente para que Moisés não fosse idolatrado, não virasse instrumento de idolatria e adoração. Então Deus escondeu o corpo de Moisés. Ninguém sabe onde está o túmulo de Moisés, onde ele foi sepultado. Ele morreu, mas ninguém sabe aonde, para não virar aquele lugar de idolatria. Por que, pastor, isso? Porque a Bíblia fala que não houve e nem haverá profeta como Moisés, que falou com Deus face a face. Não houve ninguém como ele nesse sentido. Então Deus escondeu o corpo dele justamente para que ele não pudesse ser idolatrado. E eu acredito que quem guarda esse corpo, são querubins. São querubins. Querubins guardam esse corpo. O corpo de Moisés. Eu acredito nisso, né? Tanto é que uma das referências que eu te dou é que ele, lá em Judas, que Miguel, arcanjo, travou uma luta com o diabo tentou pegar o corpo de Moisés, mas o arcanjo não deixou. E a partir do momento que foi escondido, Deus colocou querubins, porque a função do querubim é guardar, zelar por algo, vigiar por algo, ser o guardião de algo, né? Então essa é a curiosidade. Agora tem uma curiosidade mais interessante do que essa. Aquele que a gente conhece como Lúcifer, que é o diabo. Lúcifer é um nome que vem de uma tradição mais atual, mais para cá, da Babilônia para cá. Esse nome não era usado lá na criação, né? O nome do diabo não era Lúcifer, mas a gente usa esse nome porque é o principal que conhece e porque esse nome Lúcifer é cheio de luz. E os textos bíblicos que falam de Lúcifer, né, falam que ele era cheio de luz, que ele era a estrela da alva. Ele chegou a ser chamado no céu de estrela da manhã. E aí é que está. Quem Lúcifer era no céu? Ele era o querubim da guarda ungido. Deus escolheu ele para, na hierarquia dos céus, ele estar debaixo de Deus comandando os anjos. Ele tinha sido escolhido. E aí, falando de Lúcifer, ele era um querubim. Ele era um querubim que ele foi ungido por Deus para estar abaixo de Deus na hierarquia e comandando os anjos. Mas ele se rebela. E aí você já sabe toda a história.
o diabo vira o diabo, certo? Então a referência de querubim são essas que eu dei. Querubim, principal querubim era Lúcifer, mas virou o diabo, então ele não conta, mas existem querubins que estão guardando muitas coisas espirituais nessa terra e em tudo que engloba a obra de Deus. Tá bom? Vou pular para os serafins. Se alguém tiver pergunta, se alguém falar, olha, eu não estou entendendo, escuta o que eu vou falar para você. Se você não estiver entendendo, a live vai ficar aqui. Você pode assistir depois e você pode me chamar no particular. Eu faço questão de explicar para você tudo de novo. Vamos falar aqui de serafins. Vamos falar de serafins porque nós já falamos de arcanjo, anjo, e já falamos de querubim, vamos falar dos serafins. E no final eu te explico para você o seguinte: o que que isso tem a ver com batalha espiritual? Tem tudo a ver. Daqui a pouco eu chego lá. Mas vamos lá, vamos falar aqui dos serafins. Vamos falar desse quarto ser celeste, da graduação e da hierarquia dos anjos. Tá? No capítulo 6 do livro de Isaías, do versículo 1 ao versículo 7, fala que os serafins, eles são seres celestiais que têm 6 asas. Agora vem o interessante, tá? Inclusive, eu vou mandar no grupo a foto do querubim, do serafim, e vou mandar a foto também do arcanjo, tá bom? Vou mandar a foto para vocês. O termo serafim é que é o interessante, que você vai ver que faz sentido. Já respondo a tua pergunta, dona Elisângela. Já respondo. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. O termo palavra serafim vem do hebraico os queimados / ardentes, os ardentes. A palavra serafim significa, ou ela vem da etimologia, da transliteração, da tradução, da origem da palavra. Ela significa os queimados, os ardentes. Que isso, pastor? Eles eram queimados? Detonaram eles? Não, nada a ver. Esse queimado e ardente significa que eles eram devotos. Eles são extremamente devotados na função e no caráter deles. E qual é a função e o caráter e o posicionamento deles? O que eles fazem no reino de Deus e no campo espiritual? Olha só que interessante. Eles queimam em devoção e adoração ao Deus vivo. Eles queimam. Eles são os que estão mais próximos do trono do Deus vivo. Eles estão profunda e poderosamente cobertos de santidade. Esse texto de Isaías, do capítulo 6, no capítulo 6, do versículo 1 ao 7, ele fala o que os serafins fazem. E eles ficam ali, né, próximos do trono de Deus, em profunda e poderosa santidade. Tá? E aí eles ficam lá fazendo o quê? Adorando. Num só coro. O texto diz que eles estavam adorando, dizendo santo, santo, santo. Os serafins, eles ficam ali adorando o Deus vivo. Eles mantêm é como se eles mantivessem uma fogueira constantemente acesa em adoração a Deus. Tá? E aí eu vou continuar aqui o raciocínio, já respondo a senhora, dona Elisângela. Talvez você esteja se perguntando, né? Mas, poxa, pastor, nós estamos falando de batalha espiritual, o senhor entrou em adoração? Deixa eu falar para você.
Sua vida é uma adoração. E quando a sua vida é uma adoração, quando você serve a Deus e adora Ele, com a sua vida, não é cantando, não é tocando, não é ministrando, não. É a sua vida. É um verdadeiro tapa, um chute na cara do diabo, é um tiro na fuça de Satanás. Você consegue entender? E aí, o que isso tem a ver com batalha espiritual? A glória de Deus nos reveste através da adoração, fazendo com que os inimigos sejam adorados. Quando eu adoro, quando eu me santifico, quando eu me coloco um pouquinho, né, na posição de um serafim, quando eu adoro, é como se eu estivesse me colocando na posição de um serafim. Aquele fogo que está no trono da glória vem sobre mim, vem sobre você. Te queima a ponto de queimar os demônios e fazer o mal cair por terra. Por isso que adorar, buscar o Espírito de Deus, ser revestido do Espírito Santo, ter uma vida devota a Deus. Quando eu falo uma vida devota, não é 24 horas na igreja não, irmão. É ter uma vida dedicada a Deus no teu trabalho, na tua família, no teu casamento, na tua casa. Quando você tem isso, meu amigo, você tá revestido de fogo. Você está armado até os dentes. Você está cheio de munição para poder mandar fogo no diabo da cabeça aos pés. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, digita aí amém em nome de Jesus. Então adorar também é guerrear espiritualmente falando. Leia 2 Crônicas 20, do versículo 1 ao versículo 27, que você vai entender melhor. Não vou ler o texto, é muito grande, mas fala da vitória de Josafá. Fala da vitória de Josafá. Que Josafá, ele ouviu a voz de Deus, ouviu o conselho de Deus. Ele foi para uma batalha contra inimigos maiores do que ele. Quando ele chegou lá, Deus falou para ele: você vai ficar parado, você não vai fazer nada. E a Bíblia fala que entrou no exército inimigo um espírito de confusão. E que sobre o exército de Josafá havia um exército poderoso, havia um exército celestial muito grande. E o fogo de Deus estava ali. E o fogo de Deus estava ali. Tá? Então adorar é uma guerra espiritual. Você vai para a igreja e aí o pastor começa a adorar. Você já viu que se você não se entregar na adoração, vem sono, tu fica irritado. O diabo começa a te mostrar problema na igreja, defeito, tudo para você não adorar. Porque sabe que se você adorar, o fogo de Deus está com você. O fogo de Deus te reveste. O fogo de Deus te envolve. Mas vamos responder a pergunta da dona Elisângela. Ela fez a seguinte pergunta: além de Lúcifer, existiu quantos anjos que foram os traidores? A Bíblia fala, dona Elisângela, que a terça parte dos anjos foram expulsas com Lúcifer. Não existe na Bíblia, não existe documento que diga assim, existem número X de anjos. Não existe. Ou existiram, Deus criou tantos X de anjos. Na semana passada, na live da semana passada, eu li um texto que fala, né, que João viu milhões de milhões e milhares de milhares. Então você pode botar aí que é mais que as estrelas do céu, mais que as areias do mar. É incontável. Mas tem um detalhe, como eu disse aqui no início da resposta. A terça parte, você divide o número de anjos por 3 e pega uma dessas 3 partes. Uma dessas 3 partes são os demônios, são os anjos caídos que viraram demônios e que hoje estão junto com o diabo nessa batalha espiritual, fazendo a parte do mal. Tá? Então o único número certo é que foi a terça parte. Vou tentar dar um exemplo melhor para a senhora. Nós temos lá no céu um exemplo, atenção pessoal, um exemplo.
Nós temos 900 milhões de anjos. A terça parte se rebelou. 300 mil se rebelaram e foram expulsos do céu. É um exemplo, você está entendendo, né? O número exato a gente não tem, tá certo? É uma terça parte. Entendeu, dona Elisângela? É uma terça parte, tá? Então vamos continuar. Falamos aqui sobre os anjos mensageiros, eles são os mensageiros. O exemplo é Gabriel, que vai falar com Maria, que vai falar com Daniel, que vai falar com João na ilha de Patmos, tá? Nós temos arcanjo, que é Miguel e outros. Miguel arcanjo, que é o anjo de guerra, o anjo de batalha, o anjo do combate ostensivo, do quebra-pau com o inferno, de bater de frente com o diabo. Tanto é que a Bíblia fala em Judas que Miguel guerreou contra o próprio Lúcifer. Teve uma batalha entre os dois. Então o arcanjo é o arcanjo de guerra, o anjo é o mensageiro. O arcanjo é o que vem para a guerra, o que vem armado até os dentes. O serafim, o querubim é aquele que é o guardião, que é o vigia. Se o céu fosse ou for uma fortaleza, o querubim era aquele que ficaria no alto da torre, guardando, observando e vigiando. Ou ficaria na porta. Vocês estão me entendendo? Ou se de repente no reino de Deus tiver uma sala que é a do trono, eles têm querubins na porta. Já viu o filme dos tempos antigos, dos tempos de reinado? Você já viu os soldados da Inglaterra que servem a Rainha Elizabeth? Eles ficam em posições estratégicas ali, parados, imóveis, guardando. Querubim. Esses são os querubins. Eles são os guardiões, os vigias, os guardadores. E, por último, serafins, que são os que adoram e que incendeiam a santidade, o fogo de Deus, que sabe, eles mantêm Deus reluzente. Não que Deus precise, mas eles fazem isso para que fique ali bem claro a glória, a majestade do nosso Deus. Tá bom? Chegamos aí à parte final da nossa live. Eu só tenho algumas recomendações, algumas anotações, e a gente vai encerrar. Que bom que a senhora entendeu, dona Elisângela. Que bom. Vamos lá. Ainda falando sobre adoração. A adoração é a arma mais poderosa numa batalha espiritual. A adoração é a arma mais poderosa numa batalha espiritual. Muitos acham que a oração forte, a oração para repreender os demônios, sai capeta, sai demônio, essa oração é forte, ela abençoa, ela opera, ela age, ela combate o mal, ela manda os anjos, os arcanjos agirem, ela move o poder de Deus, mas ela não é mais importante que a adoração. Porque você veja, né? Quando Jó perdeu tudo, ele não foi orar para repreender o diabo. O que ele fez? Alguém sabe? Responde aí. O que ele fez? Ele adorou. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A adoração é a arma mais poderosa de uma batalha espiritual. A mulher de Jó falou para Jó: abandona esse Deus e morre, amaldiçoa esse Deus e morre, blasfema desse Deus e morre. Ele não fez isso, ele adorou. Isso mesmo, Alan. Deus abençoe, querido. Que honra ter você aqui comigo. Que honra ter você aqui. Vocês estão me entendendo? Então a adoração é uma arma poderosa. Tá faltando as coisas dentro de casa? Reclama não. Adora. Tá com problema na família? Reclama não. Adora.
tá vivendo uma batalha muito dura na tua empresa, reclama não. Pode até orar forte, pode até orar para Deus agir, combater aquilo tudo. Mas olha, adora. Começa a colocar Deus no lugar dele. Qual é o lugar de Deus? Fala para mim, gente. Fala para mim, fala para mim, fala para mim. Qual é o lugar de Deus? Acima de tudo e de todos. Coloca Deus no lugar dele. Pá! Meu amigo, quero ver o inferno te pegar. Vamos lá. Outra observação. Outra observação. O inferno, Satanás, não suporta adoração. Alguém tem ideia do porquê que ele não suporta adoração? Alguém tem ideia do porquê que o diabo não gosta da adoração? A adoração é uma arma poderosíssima e a adoração tem um impacto no diabo tão pesado. Sabe por quê? Porque a adoração reflete o que ele fazia no céu. Ele adorava a Deus. Ele coordenava. Ele chegava e falava assim: serafins, continue adorando. Não deixe esse fogo parar de queimar. Vamos fazer o trono de Deus incendiar mais ainda. Vamos fazer a glória dele percorrer por toda a terra. Isso, adore, adore. Ele adorava e ele regia aquilo tudo. Arcanjos, ajam em favor de Deus para que ele seja glorificado. Anjos, mandem as mensagens. Mandem as mensagens que vocês têm que mandar. Mas aí ele vai e se rebela. Porque ele achava assim: eu coordeno tudo. Eu tenho influência sobre todos. Se eu me rebelar aqui, todo mundo vem comigo e eu tomo o lugar dele. Mas isso aí é um assunto para outra hora. Entendeu? Mas o diabo tem ódio. Porque quando eu e você adoramos, meu Deus, me arrepiei. Me arrepiei. Quando você adora, você faz o diabo sentir saudade do céu. E ele nunca vai poder voltar a morar lá. Ele pode até chegar diante da presença de Deus lá, sabia disso? Uma outra hora, na nossa batalha espiritual, vou falar sobre isso. Mas ele não pode morar lá, porque ele foi expulso de lá. E ele chega até um determinado lugar no céu, não aonde ele ficava. Então, quando eu ergo as minhas mãos e adoro, e eu estou ali me adorando para valer, nossa, gente, é um tapa na cara do diabo. Porque ele olha assim e fala assim: esse ser insignificante, pecador, miserável, está fazendo o que era eu que fazia. E eu fui cometer a besteira de me rebelar contra ele. E eu não posso fazer isso agora. E por mais que eu faça, eu não terei de volta o que eu perdi. É isso que o diabo faz. Você está entendendo por que a adoração é uma arma poderosa? Você está entendendo por que a gente tem que batalhar espiritualmente falando, orar contra o inferno, contra o diabo? Você está entendendo? Então, verdade. Vamos para a próxima observação. Vamos lá. Estes seres estão em suas, no caso, o anjo, arcanjo, querubim, serafim, estes seres estão em suas devidas funções, servindo a Deus, e os seus feitos são uma adoração permanente para o cumprimento de todo o propósito divino. Olha aí, que maravilha. Eles estão ali, tudo o que eles fazem tem um objetivo: adorar e servir a Deus, para que todo o propósito de Deus, para que todo o plano de Deus se cumpra. Para que tudo que Deus tem predeterminado, predestinado, aconteça. A atmosfera da santidade, da adoração, é aonde está o maior poder para enfrentarmos Satanás. Então, tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida de oração, de fé, mas tenha uma vida de santidade, de adoração. Talvez eu falando de adoração aqui, pareça ser só você botar louvor e ficar cantando.
Pessoal, adoração é muito além disso. Eu sou ministro de louvor. Eu sou músico. Adoração é muito além disso, pessoal. Meu Deus. Eu só te digo uma coisa. Tudo que você faz é uma adoração. Positiva ou negativa. No caso, negativa não é adoração. Você está entendendo o que eu estou falando? Então tudo que a gente faz na nossa vida deve ser uma adoração. Então a gente tem que procurar saber o que a gente está fazendo. Porque se a gente fizer algo ao contrário, não é adoração. Você me entende? Então, entre na atmosfera da santidade. Santifica a tua vida. Jejum, oração, leitura da Bíblia, estudos bíblicos. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá? Isso vai te colocar numa atmosfera de santidade e de adoração. E aí você vai ser revestido do poder para enfrentar Satanás. Dona Elisângela botou aqui: eu aprendi com o Senhor que os sinais terão que seguir por tudo, né? por toda a vida. Tenho aprendido muito com o Senhor. Obrigado, querida. Deus abençoe em nome de Jesus. Vou falar aqui das curiosidades e vou encerrar nossa live. Tá? As curiosidades. Vamos lá. Os anjos, atenção, aí as curiosidades é que a gente vai falar agora. Os anjos, aí quando eu falo anjos, nesse caso aqui, são todas as miríades celestiais. Arcanjos, anjos, querubins e serafins. Todos eles terão participação importante nos eventos da segunda vinda de Cristo. Todos eles vão estar empenhados ali no grande encontro, no grande advento, no dia da Maranata. Tá? Eles vão estar ali. Se você ler Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, é anjo para tudo quanto é lado, irmão. Trabalhando, operando, agindo, tocando trombeta, soltando flagelo. É anjo para tudo quanto é canto. Então, eles têm um papel importantíssimo em toda a história da humanidade e principalmente no fim de todas as coisas. Tá bom? Outra curiosidade. Em Apocalipse 19, 11 e Apocalipse 22, 8 e 9, fica claro que não devemos invocar, adorar e cultuar a anjos. Mas o senhor falou isso semana passada. Você falou isso semana passada? Eu sei que eu falei. Mas é preciso a gente falar de novo. Porque você está percebendo a profundidade, a relevância que os anjos têm? Está percebendo? Então, é por isso. Por isso que você não deve invocar, adorar e cultuar a anjos. Não cometa esse pecado. Gente, presta atenção. Não se dá a glória de Deus para ninguém. O próprio Deus disse: eu sou o Senhor e eu não dou a minha glória a ninguém. Então não dê glória para ninguém. Nesse discipulado digital, vai chegar uma hora que eu vou falar de idolatria. Aí você vai ver. Aí nós vamos entrar profundo. E se tem uma coisa que a gente não deve mexer e tocar é na glória de Deus, irmão. Não toca, não mexe na glória de Deus. Não tente se colocar acima ou não rejeite a glória de Deus. Tá? Então, nós não devemos adorar, invocar e cultuar anjos. Jamais. Tá? Em nome de Jesus. Vamos lá. Próxima curiosidade para a gente acabar. Está acabando já. O termo anjo do Senhor. Quando você vê escrito na Bíblia anjo com A maiúsculo, você vai perceber pelo contexto, pelo próprio contexto, que o anjo com A maiúsculo não é um anjo como anjo, arcanjo, querubim, serafim. Não. Não é. É o próprio Deus. Quando está lá, anjo do Senhor com a letra maiúscula, é o próprio Deus. Está mencionando o próprio Senhor Jesus Cristo, que se revelou várias vezes na terra, mesmo antes de ter sido concebido por Maria. Aonde ele se revelou? Um dos exemplos é Êxodo 3, versículo 2.
onde ele aparece como anjo do Senhor, com letra maiúscula. Lá em Josué também, Josué recebe a presença de um ser celestial, e Josué pergunta: quem és tu? Ele disse: sou eu, o príncipe do Senhor dos exércitos, é o próprio Jesus. Na teologia, isso não estava no script, o que eu vou falar agora, na teologia, tem uma matéria que fala assim sobre tem uma matéria que é Cristologia, que é uma matéria que nos mostra e diz que a gente tem que achar Cristo em tudo o que envolve a palavra de Deus, o conceito bíblico e a vontade divina. Então, quando tem lá anjo do Senhor, é uma forma de Cristo se manifestar, é uma forma de Cristo aparecer. Eu não vou entrar em termo técnico aqui, é umas palavras meio complicadas, né, de antropomorfismo, antropopatismo, não vou entrar nessa aí não, senão vai confundir tua cabeça. Mas quando você vê anjo do Senhor, é Jesus ali indo em forma de anjo e se manifestando. Por isso até que o nosso amigo Áureo, lá no início da live, ele falou: existe alguma prova de que o anjo Gabriel ou o arcanjo Miguel é Jesus, ou vice-versa? Tá vendo aí por que não? Porque a própria Bíblia já distingue que quando o termo anjo do Senhor aparece em letra maiúscula, é o próprio Jesus. Entendeu? Agora, quando é um outro anjo, aí vai aparecer anjo com letra minúscula, mas o nome do anjo, como é nome próprio, com a letra maiúscula. Mas o termo anjo aparece com a letra minúscula. Tá ok? Então vamos lá. Próxima curiosidade. Em Apocalipse, nas 7 cartas, tem a expressão ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Pérgamo. Quando está lá, ao anjo da igreja, não são os anjos que a gente falou aqui agora. Não é anjo, querubim, nem serafim e nem os arcanjos. Não. Quando fala anjo da igreja, o termo anjo da igreja, aí está falando do líder daquela comunidade. No caso das 7 cartas, ao líder da igreja em Tiatira, ao pastor de Pérgamo, ao pastor de Laodiceia, ao pastor de Éfeso, ao anjo de Éfeso, ao líder. Entendeu? Quando você vê anjo da igreja, também não é anjo. Quando você vê anjo com letra maiúscula, é o próprio Jesus. E quando você vê anjo da igreja, não é um ser celestial, mas sim o líder daquela comunidade, daquela igreja. Eu estou lembrando de coisas aqui que eu estudei alguns anos atrás. E aí a gente vai reaprendendo e aprendendo e crescendo. Próxima curiosidade. Nós não temos anjos da guarda. Atenção. Já vou responder na lata, já vou mandar na lata. Eu ia perguntar, mas já mandei na lata. Tá? Muita gente fala, tem que ir lá pedir, acender uma vela para o anjo da guarda, tem que orar o anjo da guarda. Tem aquela oração que ensinam para as crianças, santo anjo. Não, para. Nós não temos anjos da guarda. Nós temos anjos que Deus designa para nos guardar e nos abençoar. Quem são? Os mesmos? Não. Por isso que não tem anjos da guarda. Há ocasiões que serão outros. Até porque o anjo não é onipresente. Lembra que eles são inferiores a Deus, eles não são onipresentes? Então, nós não temos anjos da guarda. Nós temos anjos que nos guardam, amando de Deus. Correto? Em nome de Jesus. Nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Salmo 121, 1 e 2. Por favor, se quiser ler, fique à vontade. Tá? Vamos lá. Próxima curiosidade. Penúltima. Os anjos se alegram
quando um pecador se arrepende e crê no Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, obrigado. Quando um pecador se arrepende, quando você se arrependeu e entregou a vida para Jesus, os anjos se alegraram. Quando você cai e você se arrepende, os anjos se alegram de novo. Quando você se conserta com Deus, quando você renova a tua aliança, os anjos se alegram de novo. Quando um familiar seu se converte e entrega a vida para Jesus, os anjos se alegram. Isso está escrito em Lucas 15, versículo 10. Tá bom? Quero te pedir uma coisa. Se você tem vivido ligado com Deus, tem uma caminhada na sua vida, e você já viveu experiências de intervenções de anjos, quando terminar a live, põe aí, depois que a live for publicada, coloca a tua experiência com os anjos lá no comentário, coloca depois, para ficar interagindo, tá? Porque é interessante a gente compartilhar essas experiências. Se você é de Deus, com certeza na sua vida já houve a intervenção, a atuação de um anjo. Eles auxiliam a Deus no propósito, no seu propósito, no que diz respeito a nossas vidas. Por isso, em suas batalhas diárias, peça a Deus que envie anjos em favor da sua vida. Peça a Deus que envie anjos em favor da sua vida. Tá bom? Deus abençoe você. Eu vou fazer uma oração. E na próxima live da semana que vem, provavelmente na quinta-feira, nós falaremos sobre a patente dos anjos e dos demônios. Na verdade, vamos mais falar da patente dos demônios, tá? A gente vai começar a entrar do outro lado, né? Falamos só do lado do bem essas 2 semanas. Semana que vem a gente começa a entrar na hierarquia do inferno, na hierarquia dos demônios, tá certo? Deixa eu te dar as últimas observações. Boa noite, Vanderlei. Você chegou no final, mas não perdeu a bênção não, tá, querido? Perdeu a bênção não. Depois você volta lá e assiste a live desde o início. Deixa eu pedir para vocês que compartilhem aí mais uma vez essa live. Manda para alguém que tá com sede de aprender de Jesus, tá com sede de aprender da palavra de Deus. Por favor, manda para essa pessoa, tá bom? Também queria te pedir para a gente poder crescer no YouTube. Eu preciso crescer no YouTube, na rede vizinha. Para mim fazer lives, eu preciso chegar a 1000 inscritos. E aí eu peço que, se você tá aqui comigo, vá lá no meu canal do YouTube, por gentileza, se inscreve. Qual que é o nome do meu canal? PR Alexandre Freitas. Aliás, Alexandre Freitas /Minuto Fé. Alexandre Freitas /Minuto Fé. Se você tiver alguma dúvida, o link do meu canal está na minha bio do Instagram, tá? Me ajuda, gente. Me ajuda, Deus vai abençoar vocês. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado por esta live. Até aqui o Senhor nos ajudou. Jesus, opera poderosamente na vida dos teus servos e servas que aqui estão. Aqueles que tiveram que sair da live e depois vão acompanhar. Aqueles que estão no grupo de WhatsApp, Senhor. Toca na vida deles. Opera, meu Deus. Se tem alguém aqui enfrentando grandes batalhas, vai lá agora, Jesus. Eu estendo as minhas mãos. Manda anjos lá, manda os arcanjos, manda, meu Pai, as tuas miríades, o teu exército para dar vitória para essa pessoa, para ajudá-la. Manda os anjos para proteger e guardar as nossas famílias. Dá o livramento, Senhor Deus. E, meu Pai, faz com que esta pessoa seja abençoada. Deus, dá a vitória na vida de todos. Deus, desde quando eu comecei, meu Pai, essas lives, eu, meu Pai, tenho percebido uma resistência, algo tentando me fazer parar, mas não vai me parar, porque o Senhor está comigo. Eu sei que isso aqui é de Deus.
Num futuro muito em breve, nós teremos um grande exército aqui de pessoas que querem aprender através desse discipulado digital. Dá a vitória, a abençoa e opera poderosamente. Eu te entrego esta oração, eu ministro a vitória sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero também aqui fazer um apelo. Eu tenho procurado divulgar, né, mais e mais o Eclésia, que é o discipulado digital, através das redes sociais. Tenho procurado usar as ferramentas que o Instagram, o Facebook e as outras redes me ajudam. E eu conto com a doação de vocês. Se alguém quiser doar, é de coração, é de livre e espontânea vontade. Eu não estou cobrando nada, até porque eu estou botando a live pública. Se eu cobrasse, eu colocava ela reservada, né? E eu não estou aqui para cobrar também. E aí o intuito não é cobrar, o intuito é simplesmente transmitir a palavra de Deus. Mas se você quiser ajudar e contribuir, eu vou colocar aqui agora o Pix, que se você sentir no seu coração de ajudar a obra de Deus, ajudar, no caso, perdão, é o hábito, ajudar esse trabalho a continuar. O intuito é fazer com que o evangelho avance e você seja abençoado, tá bom? Então você pode contribuir, eu estou colocando aqui, e aí fica a seu critério. Com quanto que eu posso ajudar, pastor? Com aquilo que o teu coração te designar, tá bom? Tá aqui, ó, com.eclesia, tá? @gmail.com. Que Deus falar ao teu coração. Só te peço que seja o melhor. A viúva pobre tinha 2 moedas. Humanamente falando, achavam que ela não tinha nada, que era pouco, mas era o melhor dela. E Jesus falou que ela foi a mais abençoada. Tá certo? Em nome de Jesus. Se alguém quiser participar do grupo de estudo, o meu telefone está fixado aqui. Deus abençoe. Boa noite. Boa sexta-feira. Bom final de semana. Vamos interagir no grupo e Deus vai dar a vitória. Tá bom, gente? Um abraço. Fica com Deus. Jesus te ama e eu também. Tá bom?